Você sabe o que é pressão alta e os seus cuidados? Nós vamos falar com o Dr. Vinícius, mas antes, roda a vinheta. Então, gente, nós vamos conversar com o Dr. Vinícius e essa pergunta, Dr. Vinícius, para nós. O que significa pressão alta e quais são os cuidados, como a gente tem que se comportar, né? Vamos desvendar isso. Tá bom. Bom, Rodrigo, obrigado pelo convite, né? Então vamos tentar desmistificar um pouquinho a coisa para que o pessoal entenda qual que é o conceito fundamental, né? Então, primeiramente, quanto que deve ser a sua pressão? O que é considerado pressão arterial normal aqui no Brasil? É aquela pressão, aqueles níveis de pressão menores ou iguais a 120 por 80. Tá. O chamado 12 por 8. Exato, é o famoso 12 por 8. Tá. Né? Então, 120 a gente chama pressão sistólica ou pressão máxima aí no popular. No popular. E o 80 é a pressão diastólica ou a mínima. Tá. Qualquer coisa que suba desses valores, aí a gente vai classificando em vários estágios, né? Por exemplo, um pouquinho maior que isso seria o que a gente chama pré-hipertensão. Tá. Né? A partir de 130 por 80, é o que a gente chama a pré-hipertensão. Acima de 140 por 90, né, ou 14 por 9, aí começa a se definir a hipertensão mesmo, entendeu? Então 140 a máxima e 90 a mínima, que é a diastólica. Entendi. Né? E quais são os cuidados que a gente precisa ter para essa pressão alta? Porque a gente fala assim, eu tomo remédio uma vez na semana, o outro fala assim, eu só tomo quando dói a nuca. Tem algumas coisas que a gente escuta desse dito popular que às vezes não pode, não procede. Explica para nós como é esse cenário. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da sintomatologia, né? Qual que é o grande problema da hipertensão? É que hipertensão arterial, na grande maioria dos casos, não dá sintomas. Né? É sintomático. Então, exato, é uma doença altamente silenciosa, né? A pressão ela vai aumentando paulatinamente ao longo do tempo, é um processo quase que inerente ao envelhecimento normal. A parede das artérias vai ficando mais rígida, diminui a complacência ali da parede e a pressão arterial dentro dos vasos vai aumentando, né? Então a pessoa não sente nada, acha que não tem nada. Não tem nada, não precisa resolver nada. E esse é exatamente o problema. Você mantém esses níveis de pressão muito altos no organismo ao longo do tempo, isso vai gerando uma sobrecarga sobre o coração. Tá. Então, essa pressão arterial ela se interpõe ao trabalho do coração. Então, quanto maior a pressão arterial, mais esse coração tem que trabalhar. Ao longo do tempo, esse coração ele pode ficar muito musculoso, vai crescendo e gerando aquela insuficiência cardíaca que a gente chama, né? Então, é uma das principais causas de insuficiência cardíaca, pressão arterial mal tratada ou não tratada, né? A questão da dor de cabeça é um ponto muito legal, que o pessoal diz, quando eu tô com a pressão alta, minha cabeça dói, mas na grande maioria das vezes não é isso que acontece. É mesmo? Né? A pessoa tem algum desconforto, uma cefaleia, que a gente chama uma dor de cabeça, por alguma outra razão X, e por esse desconforto ela vai medir a pressão e a pressão está alta nesse momento. Que interessante. Entendeu? Mas na maioria das vezes a pressão alta não é a causa da dor de cabeça, até a dor de cabeça é a causa da pressão alta, entende? Nossa, que interessante. E aí nesse cenário o coração vai sendo judiado, no simples dito, né? Vai sendo judiado, só que quando eu começo a cuidar, às vezes é tarde, doutor? Às vezes pode ser tarde, né? E aí quando já se instala esse estágio de insuficiência cardíaca, aí realmente a coisa passou do ponto, né? Mas acho que o X da questão é que essas consultas de rotina, de check-up, são muito importantes para você entender, pegar a coisa no início, tratar a pressão no início de forma que ela não vá lesando o coração ao longo de anos, décadas e tudo mais. Olha que importante, gente. Dr. Vinícius falou para nós o início da pressão alta. E sempre quando a gente fala, procure o seu médico especialista nisso. Nós estamos conversando com o Dr. Vinícius, o cardiologista. Então, gente, é isso. Nós estamos trazendo informações. Estou muito feliz porque todo mundo pediu para falar com o cardio. Então a gente conseguiu agora. Estamos gravando com ele. Dr. Vinícius, encerramos o primeiro vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Estamos aí à disposição.